Fala galera, tudo bem com vocês? Espero que vocês estejam bem, felizes, contentes e com saúde. A gente está começando a nossa última aula do capítulo sobre funções psíquicas compostas. Essa que é uma aula muito especial, que é quase uma despedida de um ciclo, né, que está se encerrando. Um ciclo muito longo, inclusive. Nessa aula a gente vai falar sobre cognição social, que está dentro do capítulo de inteligência e cognição social. Eu dividi em dois, né? O capítulo 26 eu dividi em inteligência de um lado e cognição social do outro, né? Aí só passando aqui, né? A gente falou sobre toda a parte um na aula um, 2, 3, 4, 5, 6 até a 7. Depois a gente foi para essa sessão aqui da parte 2, né, que é uma sessão mais introdutória. Depois fomos para funções psíquicas elementares. Então, o que é consciência, atenção, senso de percepção, memória, vontade, pensamento, essas coisas assim. Fomos para funções psíquicas compostas, que é aquela, né, do eu, self, personalidade, inteligência e por fim a cognição social, né? Chegamos aqui, capítulo 26. E vamos encerrando esse ciclo, né? Vai ter a parte 3. Eu pretendo fazer do capítulo 27 e 28, né? Porque do 29 em diante fala um pouco sobre o DSM-5, né, de fato. E a gente já tá no DSM-5-TR, então eu fiquei meio assim, eu acho que é melhor a gente parar um pouco por aqui, né? E ir para outros livros, outros artigos, enfim, tem coisas em mente aí, tá bom? Beleza. Então, pessoal, no capítulo 26 a gente tem todos esses tópicos. A gente falou dos tópicos 1 ao 13 na aula passada, né? Na aula 26. E hoje a gente vai falar desses aqui, do 14 em diante. Tudo bem? Bora lá então? Bora conhecer o que é cognição social? Então, bora lá. Bom, para começar, acho que é muito importante dizer o seguinte, que você pode ver os termos inteligência social e inteligência emocional. E muitas vezes esses dois termos, inteligência social e emocional, são agrupados em um grande termo chamado cognição social, tá? Então, quando a gente está falando de cognição social, a gente acaba falando desses dois termos. E bom, vamos para a definição de cognição social. É o seguinte, é um conjunto de habilidades, certo? Necessárias, que são de base cognitiva e neuropsicológica, da interação social, da sociabilidade, da vida de uma pessoa em sociedade. Tá? Então são as habilidades que você tem para conseguir se relacionar com a sociedade, com as pessoas à sua volta, beleza? E interação com as pessoas da sociedade também envolve estabelecimento de regras, de padrões que muitas vezes não estão escritos, estão meio que implícitos e você conseguir lidar com isso. Né? E essas habilidades se relacionam ao processamento de informações emocionais, sobretudo as informações socioemocionais. Bora entender um pouquinho nessa questão, né? Essas habilidades se relacionam com o processamento de informações emocionais ou socioemocionais. O que é esse processamento? Esse processamento é o seguinte, implica no quê? No reconhecimento de faces e do estado afetivo do rosto observado, da voz, da prosódia, dos gestos do intelector. Então, por exemplo, você está me vendo aqui minha cara. Quando você olha pro meu rosto, minha expressão facial, ela comunica alguma coisa. A forma que eu falo, se é mais animada, se não é, se é mais lenta ou não, se é mais forte ou não, se eu falo de uma forma mais espontânea ou mais travada, enfim. Tudo isso, a forma que eu gesticulo, isso já diz muita coisa. Então, todas essas pistas que você vai recolhendo, né? Também a capacidade de você perceber, de processar e interpretar os signos sociais adequadamente. Tá? Também atribuir um estado mental aos outros. Então você observa eu falando, você atribui um estado mental. Nossa, como será que o Yuri está se sentindo agora? Como que ele está ali nessa situação? Isso independente e autônomo da relação do próprio estado mental, que a gente vai também chamar isso, né, nessa questão de você atribuir estado mental aos outros, né? Também de teoria da mente, que a gente já vai falar um pouco mais a fundo sobre isso. E um ponto interessante que é a todo momento os seres humanos estão observando, imaginando e analisando situações, né? Buscando prever como os outros sentem, pensam, avaliam e reagem. Então, a todo momento a gente está meio que julgando, né? Avaliando essa questão, imaginando, analisando o que os outros pensam. Então, a pessoa chega assim, fala assim, você deve estar me analisando, né? E todo momento a gente analisa. É claro que a análise que a gente faz na terapia, na psicoterapia, ela é muito mais complexa, muito mais ativa, né? Enfim, existem níveis aí, né, de análise, enfim.
Bom, agora a gente vai falar sobre os domínios de cognição social. Vamos começar por ponto número 1, que um dos domínios da cognição social é a percepção e o processamento de informações. O que é isso? É a identificação e o reconhecimento das expressões faciais. Então você olha para uma pessoa, você consegue identificar. Nossa, essa pessoa aparentemente parece que está triste. Aparentemente ela está feliz. Aparentemente ela está com raiva, sabe? Então, é essa habilidade em reconhecer as emoções nos outros a partir de dicas não faciais também, né? Dicas não faciais como tom de voz, a prosódia, ritmo de fala, postura corporal, os gestos e entre outras. Então, além de reconhecer as expressões faciais, a gente também tem essa percepção das emoções pela forma que você fala, pelo ritmo, pela postura. Então, você está mais assim ou mais recaído, né? Os gestos também. Então, eu posso simplesmente tampar o rosto de uma pessoa e só ouvir o que ela está falando, como que ela gesticula, e eu já também posso entender mais ou menos como que tá ali as suas questões de emoções naquele momento. Beleza? Vamos falar também de percepção social. O que é percepção social, que é um dos domínios também da cognição social? É o seguinte, é a capacidade de compreender, decodificar, interpretar adequadamente elementos e dicas sociais do contexto ambiental. Sabe quando você entra numa sala e você percebe que tá aquele climão, aí você fala, epa, aconteceu alguma coisa aqui. Essa percepção social, né? Perceber que o contexto social, entender as regras sociais, os modos culturalmente determinados de comportamento, suas funções e objetivos, bem como identificar os elementos e os contextos, né, que estão em jogo. Então você chega numa sala de aula, e aí às vezes você chegou atrasado, aí você percebe que a sala está diferente. Você fala, eita, aconteceu alguma coisa, né? Então isso é muito interessante. Também temos a famosa teoria da mente, né, muito falado também, que vamos entender de uma vez por todas o que é. Resumidamente, teoria da mente é o seguinte, é a capacidade de interpretar a mente alheia. Vamos entender um pouco mais, né? É um conjunto de percepções, de inferências e processamentos mentais que permite a gente, né, os indivíduos, identificar e compreender as intenções, os desejos, as disposições mentais, as crenças e os raciocínios dos outros e de nós mesmos, tá? Então eu olho ali e eu já vejo, parece que esse cara tá tentando me vender alguma coisa. Então assim, você já vai ali percebendo, e isso é algo muito complexo, né? A gente conseguir ali pensar, tentar identificar as intenções e os desejos da outra pessoa. Muitas vezes a gente falha bastante nisso, né? É bem interessante. Também é a capacidade em perceber e inferir o que a outra pessoa pode ter, pensamentos, percepções, desejos, preferências, intenções e crenças distintas, independente do indivíduo. Então imagina, você está na terapia, aí você fica imaginando, nossa, eu tô falando um monte de coisa. O que será que a terapeuta deve estar pensando de mim, eu falando essas coisas? Então olha só que doido, você tá pensando o pensamento que a outra pessoa vai ter de você. Então eu tô falando na terapia, o que será que a minha psicóloga está pensando de mim quando eu tô falando isso, entendeu? Então, isso permite relações de troca, de reciprocidade, de respeito pelas perspectivas dos outros. É mesmo quando você vai comunicar alguma coisa com uma pessoa, se ali vai comunicando ali, com um cuidado maior, porque você sabe que fulano não recebe bem, às vezes, alguma crítica, então você tem que ali conduzir melhor. Enfim, ajuda muito, né? Teoria da mente. Também nós temos outro domínio da cognição social, que é o viés ou estilo de atribuição. Então, o viés de atribuição, o que é? As pessoas, né, julgam muito, né, fazem muitas inferências, constantemente, seja elas positivas ou negativas, das relações causais, porque tal evento se relaciona com o outro, né? Quando alguém nos diz algo, faz um comentário, descreve ou nos pede algo, inferimos sobre o porquê essa pessoa faz isso. Então chega uma pessoa e fala assim, oi fulano, queria te pedir um favor, tem como você falar com o ciclano, que eu não tô conseguindo conversar muito com ele. Então a gente fala, nossa, por que será que fulano pediu pra eu falar com outro fulano? Aí a gente fica inferindo as coisas, né? Então, e dá um exemplo aqui, né? Uma pessoa diz algo ou me pede esse favor porque gosta de mim, me considera uma pessoa especial ou porque tem raiva de mim e quer me prejudicar. Então, fulano, tem como pegar um café pra mim? Aí tem duas opções, né? Claro, uma visão bem simplista. Ou a pessoa quer me encher o saco,
ou a pessoa gosta muito de mim e confia em mim, e aí, né, acha que eu tenho mais intimidade com ela e por isso que me pede uma coisa. Beleza. Temos também a definição do RDoC, tá? Que a gente falou muito aí nesse decorrer do livro. O que o RDoC fala, né? Ele tem umas definições assim, um pouco... Tem um modo também, né, de expressar essas questões. O que o RDoC vai dizer? Que a cognição social é composta por sistemas cognitivos e afetivos, os quais fazem a intermediação das respostas mentais e comportamentais em contextos interpessoais. E aí as dimensões da cognição social são duas, né? O envolvimento com o outro e a comunicação social. Achei interessante essa parte do RDoC, que ele vai trazer uns pontos bem interessantes, né? Por exemplo, no envolvimento com o outro, a gente tem dois aspectos, tá? A gente tem o pertencimento e a ligação, apego. Pertencimento ou ligação. Que é o seguinte, no pertencimento é o quê? É o engajamento da pessoa em interações sociais positivas com outras. O pertencimento é uma consequência da motivação social e se manifesta por meio de comportamento de aproximação social. Então, quanto que a pessoa se engaja em interações sociais positivas. Já a ligação é o seguinte, o apego é um engajamento seletivo do indivíduo com uma pessoa que ocorre como consequência do desenvolvimento de um contato e de uma ligação social. Então, a partir do momento que a pessoa tem um contato maior com essa pessoa, e esse contato, evidentemente, deve ter sido bom, e essa pessoa seletivamente escolhe ter contato com essa pessoa. Beleza. Tipo, com a mãe e com o filho, né? Ambos precisam de uma atenção e da detecção de pistas sociais, né? E as manifestações clínicas, né, disso, quando tem algum problema, né, algum distúrbio no pertencimento ou na ligação de apego, inclui o quê? Que essa pessoa, como consequência, vai se isolar mais, ter mais indiferença social, anedonia, né, não sente alegria, tristeza, prazer, enfim, é uma hiperligação insegura e defensiva, tá? Aí, outra parte também que o RDoC vai trazer, ele traz essa coisa do envolvimento com outro, comunicação social. A comunicação social, por sua vez, é um processo dinâmico que tem, né, de troca de informações socialmente relevantes, inclui tantos aspectos receptivos como produtivos de linguagem de comunicação não verbal. É essencial para a manutenção e integração do indivíduo e seu ambiente, né? E essa comunicação ela precisa ser interativa e também recíproca, né? E elas são importantes para reconhecimento dos afetos. Aí ele dá um exemplo bem interessante, que ver a face do outro, ouvir estímulos vocais, que pode ser até, sei lá, um choro do bebê, né? Encarar o bebê, a sua mãe, balbuciar na presença da mãe, enfim. Observar a postura e os gestos alheios e perceber a prosódia afetiva da fala do outro, né? A questão da prosódia, né? Por exemplo, se você tem um contato maior com a pessoa, normalmente você fica muito próximo falando com ela, né? Ou uma proximidade um pouco maior. Se você não conhece tanta pessoa, você às vezes fica meio distante, né? Essa prosódia. Bem interessante. Agora a gente vai falar um pouquinho do desenvolvimento da cognição social na criança. Bom, um elemento básico da cognição social é o seguinte, é o reconhecimento de faces e emoções por meio da face, da voz e de todo o gestual. Beleza. Vamos começar agora uma linha cronológica. Quando a pessoa é recém-nascida, horas depois de nascer, né? Olha só que interessante, já evidencia que o bebê ele tem preferências por rostos humanos do que com objetos. Então ele foca mais nisso. Então é meio que a gente tem essa tendência a querer direcionar a nossa atenção mais a rostos do que objetos inanimados. E eles muitas vezes dirigem especificamente sua atenção para a face da sua mãe, sobretudo aonde, né? Para a boca, para a bochecha, não, para os olhos, né? Quando ouvem sons, dão claramente uma maior preferência para a voz humana, tá? E muitas vezes essa preferência é ainda maior quando é o som da mãe. Os seres humanos nascem com evidente propensão à interação com os outros humanos e para a cognição social, então logo de criança, bebezinho mesmo, recém-nascido, a gente já tem uma propensão mais a querer se comunicar, tá? A interagir. E nos 2 meses de idade, o bebê já é capaz de diferenciar expressões faciais focando no rosto humano. Então, saber se algo é muito bom ou algo é muito ruim, né? Consegue ali diferenciar algumas expressões. Nos 2 a 3 meses seguintes, né? Ele discrimina rostos
e na voz das emoções, como alegria, tristeza, raiva e irritação, e as emoções básicas, né? Raiva, tristeza, medo e nojo. E as emoções secundárias acontecem um pouco mais tarde, né? Por volta, mais ou menos de 1 ano e meio, 2 anos, essa capacidade é melhorada. De 3 a 4 anos, quando a linguagem e socialização estão muito bem desenvolvidas. E a atenção conjunta, esse termo é bem interessante, pessoal. A gente vai usar muito quando a gente for falar de autismo. A atenção conjunta, ela ocorre no final do primeiro ano de vida, tá? E o que é isso? A criança se interessa e se torna capaz de compartilhar sua atenção com outro ser humano. Então ele percebe que um ser humano está com uma atenção a determinada coisa e ele compartilha essa atenção junta. Então, assim, a atenção e o interesse por um objeto ou por um evento é expresso pelo bebê, que também percebe a atenção e o interesse da mãe por esses mesmos estímulos. Então, uma mãe, sei lá, tá vendo um balãozinho voando. E aí o bebê percebe que a mãe tá vendo isso também. Então, ele tem essa atenção conjunta. E aí existe uma triangulação. Bebê, alguma coisa acontecendo e a mãe, né? Essa triangulação. Bebê, uma coisa acontecendo e a mãe. Beleza. Também, essa atenção conjunta, ela pode ser uma resposta da criança à sugestão da mãe, que demonstra seu interesse pelo estímulo, como olhar ou apontando para ela. Então, se uma mãe fica falando, olha isso aqui, olha o balãozinho. Então, o bebê está sendo sugestionado pela mãe, e isso é uma atenção conjunta. Ou também pode ser algo espontâneo do bebê, que ao ver algo interessante, olha ou aponta para esse estímulo e logo volta-se para a mãe, para ver se ela também está olhando para o estímulo. Então, o bebê olha para tal coisa e olha para a mãe de novo e fala, olha, você está vendo isso? Entendeu? Essa atenção conjunta. Pode ser também alguma coisa que a criança olha para o qual aponta pedindo algo para a mãe, também pode ser um pedido. E isso permite compartilhar seus interesses com outras pessoas, a partir do momento que você tem essa atenção conjunta. Beleza. Agora vamos para o segundo ano de vida. No segundo ano de vida, você tem uma maior aquisição da linguagem, né? Um elemento fundamental do desenvolvimento posterior da cognição social. A criança já emprega a linguagem para lidar com as necessidades emocionais e a partir de 3 a 4 anos de vida utiliza palavras para expressar suas emoções e sentimentos, tá? E aí aprende que é possível lidar com seus sentimentos e regular suas emoções por meio de elementos simbólicos, por meio de palavras, frases, narrativas, né? A gente tem vários videozinhos assim na internet das crianças falando essas coisas assim, né? Já estou triste, estou feliz, essas coisas assim. E percebe que ela pode, em vez de, por exemplo, chorar, né? Pode falar, estou com raiva, né? Ela consegue substituir essas coisas. Claro que está iniciando ainda, né? E, bom, na segunda metade do segundo ano, né, as crianças começam a usar palavras para nomear desejos e conseguem atribuir intenções às outras pessoas. E no terceiro e quarto ano de vida, né, já consegue perceber que pessoas diferentes têm desejos diferentes e que os desejos se relacionam com as emoções e ações. Então, se a pessoa às vezes tá com raiva e bate no coleguinha, então emoção e ação em conjunto. Bom, aí sobre a teoria da mente também, que é a capacidade de perceber as pessoas diferentes, perceber que pessoas diferentes têm intenções diferentes, desejos, estados mentais e crenças diferentes, né? Só reforçando mais essa ideia da teoria da mente, né? Entender que e mesmo prever os comportamentos alheios começa com a percepção de expressão emocional na face, na voz, gestual e com inferência de que tais expressões correspondem a estados mentais. E aí lá no final do segundo ano isso está mais desenvolvido. Também temos a reflexão sobre os estados mentais e ações das outras pessoas, como a gente já falou. E essa dimensão é mais cognitiva do que perceptiva e que ela vai se desenvolver, né, ao longo de todos os primeiros 5 anos de infância. Então é super fundamental. E aí é nesse ponto também que a gente consegue diagnosticar ou iniciar o diagnóstico ali para algumas condições. Por exemplo, o autismo, você percebe que essa teoria da mente está um pouco ali deficitária. Beleza? E aí, com 5 anos, né, a maior parte das crianças já desenvolve uma teoria da mente bastante desenvolvida. Olha só como é interessante esses marcos, né? Eu lembro até hoje de uma professora falando que as pessoas falam muito, né? Cada criança tem seu tempo. Pera aí, né? Essa frase ela pode ter vários equívocos, porque existem determinadas idades
que fala, olha, peraí, se a pessoa não desenvolveu tal questão, no futuro isso pode prejudicar muito, né? Então tem que tomar muito cuidado com essa frase, é meio complicado dizer ela. Bom, elementos importantes para promover a teoria da mente. Vamos classificar 5 elementos fundamentais, que é ter o bom desenvolvimento da linguagem, brincar de faz em conta com frequência, ter irmãos, participar em conversas com as mães quando essas usam termos mentais, né? Usar termos mentais nas conversas com seus pares. Então, falar sobre como você está se sentindo, se você está com raiva, está com nojo, está alegre, está feliz, está triste. São pontos bem interessantes para ser trabalhados. Né? Tem muitos dicionários, atividades, né, para falar das emoções com as crianças. É bem interessante. Bom, a partir dos 6 anos de idade, a teoria da mente já está plenamente desenvolvida, né? Inicia a compreensão de ironia, diferenciar uma emoção real de apenas uma emoção aparente, consegue compreender gafes sociais, né? Como algo que se fala ou se faz de forma não intencional, pode causar inadvertidamente vários tipos de constrangimento, né? Essas seriam as gafes, né? Consegue fazer inferências do estado mental, né? Exemplo, né? Paulo, apesar de saber que Paulo fez algo errado, de forma maldosa, consigo inferir que Antônio, por não ter informações suficientes, pode estar sentindo pena de Pedro, e não raiva, né? Como era de se esperar. Então, você vê uma pessoa fazendo uma coisa errada, aí você vê outra pessoa que não viu o fulano fazer coisa errada, e aí você acha que, tá, beleza. O outro fulano vai achar que o que fez a coisa errada não fez nada de errado e é uma pessoa boa por causa disso. Bem interessante. Tem até uns testes psicológicos que vão trabalhar exatamente com isso. Bom, e a cognição social, que inclui a percepção de emoções em si, né, dos outros, teoria social, teoria da mente, é um elemento essencial para as interações sociais, como a gente já viu. E, bom, e a questão da cultura e tudo mais vai influenciar demais essas questões, beleza? Bora lá então falar um pouquinho das questões da cognição social e também as questões do cérebro. Essa parte aqui eu vou passar bem rapidinho. Basicamente, o cérebro social tem algumas áreas que trabalham muito nessa questão. Então, a área fusiforme facial, lobo temporal, a ínsula, o córtex do cíngulo, a amígdala, córtex pré-frontal, medial. Tem um córtex associativo, né, que recebe e faz os primeiros processamentos de imagens e faces. E a gente tem a amígdala. Rapidamente, o que a amígdala a gente pode trazer de contribuição, né? Ela integra muito rapidamente os estímulos faciais com as cargas afetivas. Então, sei lá, a pessoa faz uma cara tipo assim, ó, né? Então, você pega ali integrar essa cara minha com a carga efetiva, sei lá, surpresa. Então, você tem ele faz rapidamente essa questão, né? É muito ativada quando as falas demonstram intensamente as emoções, então faz muito sentido, né? E as emoções ativadas na amígdala são monitoradas e reguladas por áreas pré-frontais supraorbitais mediais, né? E temos as áreas dos lobos temporais, né? Que interagem e analisam, que integram e analisam informações de face. Temos também o neurônio espelho, nossa, isso é muito, muito, muito falado, que é o seguinte, que envolve muito processo de empatia, né? Então, sei lá, você vai, na área de esporte tem muito isso, então o jogador imagina que ele está chutando uma bola. As áreas do cérebro ativadas quando ele imagina que está chutando uma bola são as mesmas que quando ele de fato está chutando a bola. Ou também, quando você vê um personagem que está muito triste e ele sente uma dor de um término do relacionamento, muitas vezes você vai sentir essa dor também. Se você estivesse passando por um término, você ativaria determinadas circuitarias cerebrais que são ativadas quando você vê alguém também passando por isso, sabe? Então, neurônio espelho. Então, a questão da empatia é muito forte aí. E a ínsula, ela parece colocar nosso corpo na experiência emocional. Também permite que a gente sinta o que o outro sente. A ínsula, eu tô apontando com o dedo, gente. Meu Deus do céu, eu tô maluco. A ínsula é aqui. Eu tô apontando. É aqui a ínsula, né? Mas não dá nem pra ver. A ínsula aqui, certo? Então, quando você tem uma experiência emocional, você consegue sentir elas também, né? Então tem gente que fala, quando eu sinto medo, eu sinto uma coisa aqui, sei lá,
Então, assim, você sente com o corpo também. Não é só algo cognitivo, é algo também físico, né? Também tem o córtex do cíngulo, que é essa parte aqui, que com o comportamento de cuidado de crianças, empatia, expressão emocional e ressonância afetiva. Um ponto interessante também é sobre a regulação emocional, que é a capacidade de que você monitorar e modular as respostas emocionais diante de estímulos e frustrações. E aí depende de várias circuitarias, né, estruturas corticais, como as frontais, o córtex do cíngulo, o córtex frontal, supramedial e o córtex pré-frontal dorso lateral. Bom, bora falar então. Eu já dei uma falar um pouquinho sobre autismo, mas vamos aprofundar um pouco mais. Vamos falar da cognição social e também da psicopatologia. Bom, pessoal, bora lá então. A gente vai começar falando um pouquinho, né, nesse tópico sobre a cognição social e a psicopatologia. Começar pelo histórico, né? A gente tem Kanner, né, não sei se fala assim, mas Kanner em 1943, que ele diz o seguinte, que ele não conseguia que as pessoas que tinham autismo, né, transtorno do espectro autista, né, o TEA, não conseguia se relacionar de forma normal, natural, com as outras pessoas desde o início da sua vida, né? Claro que a gente pode problematizar essa questão normal. Eles apresentavam, né, um tipo peculiar de solidão, né, solidão autística, que também tinha uma questão, né, da pessoa se relacionar melhor com objetos inanimados do que com as pessoas, certo? Apresentava uma busca intensa por manter as coisas, manter uma rotina muito bem estabelecida, ter objetos sempre da mesma forma, na mesma ordem, brincar da mesma maneira, enfim, tem uma certa rigidez nesse sentido. Também temos Asper, vocês falam assim, né? Asper, que é muito famoso, né? Fala, autismo de Asper, enfim. Que ele também, esse pesquisador, ele identificou um padrão de comportamento bizarro, né? Utilizava esses termos, né? Como a falta de empatia no contato interpessoal, baixa capacidade de formar amizades, foco intenso em assuntos restritos, de interesse especial, um tipo de fala distinto do comum. Então a pessoa parecia um pequeno professor que falava de uma forma mais formal, mais rígida, às vezes tem uma fala um pouco mais robotizada. Então o Asper falou esses pontos. Um ponto muito interessante também é que alguns livros, às vezes um pouco mais antigos, vão colocar autismo de Asper, o autismo leve, enfim, vão utilizar vários termos, autismo grave, leve, médio, o Asper também, e muitos desses termos atualmente não são mais utilizados. É importante a gente tem que estar sempre se renovando nessa questão desses termos utilizados, porque, por exemplo, o termo autismo leve, ele é um pouco problemático, né, em certo sentido, de que, por quê, né, tá colocando esse juízo de valor, né, um é mais leve, um grave, enfim, algumas pessoas vão falar assim que esses termos não deveriam existir, né, existem termos, né, para trazer uma nova proposta, que é o nível de suporte, então tem o nível de suporte 1, nível de suporte 2 e nível de suporte 3, e como o nome já fala, é claro que eu tô falando bem simplificadamente, mas é tanto o nível de suporte que a pessoa precisa ter, né, no 3 seria muito suporte e o 1 seria reduzido. É interessante também notar, se você pegar o DSM-5-TR, ele vai ter uma tabelinha falando o que é cada nível de suporte, enfim, todos os critérios. Então fica aí o convite para você. É muito importante a gente estar por dentro disso, né? Principalmente se você trabalha na área que envolve essa população. Tudo bem? E o Asper também tem várias polêmicas na vida dele, então é um termo que não é muito legal, né, falar. Beleza? Show! Fechando esse adendo, né? E aí o TEA tem algumas características. É muito interessante que, como o nome é TEA, transtorno do espectro autismo, então muito detalhe é o termo espectro. Então existem vários nuances, né? Existem categorias fixas, não é? Então assim, eu não consigo diagnosticar o autismo olhando uma característica. Ah, a pessoa anda na ponta do pé, então tem autismo. Não tem como, né? Quem dera fosse tão fácil assim, né? É um dos transtornos bem complexos de se diagnosticar, né? E quem não é, né? TDAH também é difícil, ter autismo é difícil também. Enfim, nada é fácil aqui nessa vida. Bom, é muito interessante, né, que muitas vezes algumas crianças não desenvolvem uma linguagem adequada, né? Ou desenvolvem pouco. Um número significativo de crianças com TEA não tem linguagem funcional capaz de desenvolver um diálogo, né? Desde que mínimo. Tem uma característica também.
apresenta alterações na prosódia, geralmente tem uma modulação de uma voz um pouco mais robotizada, tem uma certa formalidade, né? Tem uma dimensão mais pragmática da linguagem. Também tem estereotipias, pode apresentar estereotipias, movimentos repetitivos, né? O flapping com as mãos, o andar na ponta dos pés, estalar de dedos também, ruídos na garganta também é muito presente. É claro que depende, não são em todos os casos, mas pode apresentar um repertório comportamental repetitivo, ecolalias, imediatas ou tardias, né? Assamnese, né? Ou seja, um incômodo importante com as mudanças ambientais, a rotina dos lugares, o objeto da casa. Então a pessoa chega e aí muda a estrutura ali da casa e já gera um incômodo, já gera um estresse. Eu lembro um exemplo que a gente estava tentando tornar a nossa página do Instagram, que eu tenho um projeto de extensão, eu participo de um projeto de extensão que a gente tem no Instagram, e lá a gente tinha a gente tem um Instagram, né, que faz publicação, e a gente fala, como que a gente pode tornar um pouco mais acessível, né? E aí, sabe aquelas publicações no Instagram que do nada aparece uma música super alta, você tá ali passando os stories, uma música super alta, pá, assim, e isso gera um incômodo, né? Gera um incômodo, e tentando tornar um pouco mais acessível para várias pessoas, né? Seria interessante a gente não colocar essas músicas, né? Ou avisar quando tivesse músicas, enfim. E, em linhas gerais, tem um déficit social de cognição bem alto, né? Em alguns casos, né? Significativo. Beleza. E é claro que depende de cada caso, tudo é um espectro, né? No autismo é meio complicado a gente falar que tem determinada característica, né? Existem vários nuances, beleza? Beleza. E tem pessoas também que têm um alto funcionamento, né? Com a linguagem, com a inteligência, né? Porém pode apresentar diversas dificuldades de cognição social. Como, por exemplo, reconhecimento de emoções, né? Saber se a pessoa está triste, alegre, feliz ou não. Emoções expressas pela voz, na percepção, na interpretação de regras sociais. Então, entender, por exemplo, um sarcasmo, entender quando a pessoa não está afim de conversar, né? Também a questão da teoria da mente, né? Entender o que a outra pessoa está pensando. Então, é algo que pode aparecer bastante. Beleza? Há também, no campo da cognição social, dificuldades precoces com a atenção conjunta, que a gente já falou bastante, né? Então, de compartilhar a mesma coisa. Então, a mãe olha para a letra do objeto, aponta para o filho. Às vezes, o filho não segue esse mesmo questão. E, inclusive, tem até uns exames, não sei se pode falar assim, uns testes, que é feito ainda quando é bebê. Bem interessante. Vamos falar agora, saindo um pouco do autismo e indo para a esquizofrenia. Na esquizofrenia, apresenta déficits significativos na cognição social também, né? Um déficit de reconhecimento de emoções também pode ser verificado, né? Sobretudo emoções como raiva, processamento de emoções. Na esquizofrenia vai ter um detalhe bem interessante, né? Que já eu vou falar. E também a dificuldade de identificação e na interpretação de regras sociais. Aí que tá um ponto que eu queria dizer. Que nos sintomas positivos, né, há distorções importantes, né? Isso é uma característica interessante da esquizofrenia. Então existe uma distorção no reconhecimento de emoções de faces, pode ter interpretações enviesadas de expressões emocionais, de faces neutras e de viés de atribuição de causas, né? Muitas vezes relacionado a sintomas paranoides e outros quadros delirantes. Então a pessoa chega, ela olha para uma pessoa e fala, essa pessoa aí, né, tem algo, atribui algo que uma distorção, né? Então ela olha para uma pessoa e fala, essa pessoa está desconfiada de alguma coisa. No fim, a pessoa não está desconfiada de nada. Um viés muito comum, né, que é o da perseguição, né? Então a pessoa achar que o outro fulano está querendo perseguir ela, ou que fulano está prestando atenção nela, mas no fim não está, né? Tem também a questão do viés de atribuição, mais conhecido como um dos vieses, né? É o salto de conclusões. Tem vários viés de atribuição, mas tem esse salto de conclusões, que é o seguinte. Que é esse salto para conclusões? Se revela por meio do modo de como o paciente percebe as pessoas e os contextos sociais à sua volta, beleza? Ou seja, é uma forma muito autorreferente, né? Autorreferente, nada mesmo, fazendo uma atribuição indiscriminada de intenções negativas aos outros, e ao testar a realidade, rapidamente aceita hipóteses delirantes. Então a pessoa, ela identifica, né, fala, fulano tá ali, outro fulano tá aí, posicionado ali, eles estão tentando tramar alguma coisa contra mim. E rapidamente ela fala, é verdade, estão querendo, vou sair daqui correndo, porque
estão querendo fazer alguma coisa. Tem fulano ali na esquina, outro ali, estão todos olhando pra mim e tal. Então ela tira conclusões e rapidamente aceita isso como uma verdade. Beleza. Também na esquizofrenia tem uma questão da teoria da mente, né? E o déficit se relaciona ao risco de desenvolver esquizofrenia, aos sintomas clínicos, como delírio de perseguição também. Ufa, beleza. Aí a gente também tem a síndrome de Williams, que é interessante que, se por um lado no autismo tem uma questão de uma hipossociabilidade, já na síndrome de Williams dá uma hipersociabilidade, né? A pessoa tem um contato visual intenso, comportamentos sociais desinibidos ou indiscriminados. A pessoa tem de uma socialização muito grande. E aí a síndrome de Williams tem a face da pessoa tem uma característica bem marcante também. Tem o fenômeno Savant, né, que são pessoas que apresentam, apesar de terem um QI um pouco abaixo da média, apresentam habilidades muito desenvolvidas. Por exemplo, a pessoa tem uma memorização absurda, né? Ele consegue memorizar número, listas, marcas de carro, por exemplo, certos cálculos de calendário e idade, né? Fala para a pessoa, diga imediatamente em que dia da semana caiu 23 de março de 1312. Aí a pessoa consegue falar, né? Quantos segundos contém 46 anos? E a pessoa consegue fazer esse cálculo super rápido. Isso são chamadas as ilhas de genialidade, né? E pessoas com autismo, cerca de 10 pessoas, 10% das pessoas com autismo apresenta essa habilidade, né? Ou fenômeno e savante ou fenômeno completo. E 50 pessoas que têm esse savant têm TEA, né? Autismo. Beleza? E às vezes é muito indiscriminado, né? Essa questão, é muito estigmatizante que as pessoas falam, a pessoa com autismo tem uma super inteligência, um super hiperfoco. E não necessariamente, né, pessoal? Não necessariamente. E o fenômeno deve implicar na redução da perda de funções em certas áreas de circuitos cerebrais, tentando fazer uma explicação, né? E paralelamente um aumento intenso e talvez compensatório de função de outras regiões dos circuitos do córtex cerebral. Então meio que o cérebro tenta fazer um balanço, né? Se um lado tá com déficit, o outro lado fica hiper desenvolvido. Bora para finalizar essa aula, eu acho que vai dar 40 minutos de aula, sobre os testes de avaliação de cognição social. Existem diversos testes, né? Caso que você queira ver essas revisões aqui, do Oliveira, Meca, Vicente Vieira também, para falar sobre a avaliação da cognição social, mais específico na teoria da mente. Tem esse teste aqui da Célio N, não sei se fala assim, que avalia se a criança já adquiriu o estágio básico da teoria da mente. É muito legal. Então assim, ó, você tem a Célia e você tem a N, certo? Aí, a Sally tem uma bola e ela coloca essa bola dentro da cesta. Beleza. Aí, a Sally vai embora e deixa aqui a cesta. Aí, o que acontece? Vem aqui a N, ela faz o quê? Ela pega a bola que tá na cesta e coloca na caixa. Tudo bem? Tá, acompanha até aqui. Agora, a Sally que foi embora, voltou. E quando ela voltou, ela vai brincar com a bola. Só que aí, onde que a Sally vai procurar a bola? Isso aí você já testa a teoria da mente. É muito interessante. Ok? Aí também tem esse teste do Pavarini Souza, né? Que avalia a capacidade de compartilhar emoções e comportamento social. Eita. Nossa, gente, eu liguei um cronômetro. Que legal isso aqui. Eu apertei 0. Nem sabia que existia isso. Enfim, tem a teoria da mente para crianças, né? O TMEC, que avalia a compreensão perceptiva, atribuição de pensamentos, conhecimento e atribuição de emoções básicas, né? Esse teste é composto por pequenas histórias de material visual, como bonecos, cartões ilustrados, caixas, sacolas e bolinhas, também bem interessante. Tem esse teste também, identificação de estados mentais por meio de imagens dos olhos, avalia a percepção de estados mentais, que também contribuem para os aspectos perceptivos da teoria da mente. Eu não sei se é esse teste, mas tem um teste que você olha, né, por faces tipo assim, e fala, essa pessoa tá feliz, tá triste, tá ok. Bem interessante. Bom, galerinha, espero que vocês tenham gostado. A gente acabou essa aula e que, poxa vida, acho que terminamos um ciclo, não é mesmo? Então terminamos essa aula aqui, né? Falamos de todas essas funções desde o capítulo 1 até o 26. Falamos de todas as funções psíquicas, também todas as funções psíquicas compostas que estão no livro do Dalgarrondo. Espero que vocês tenham gostado. Lembrando que a gente tem um material escrito também dessa aula no grupo do Telegram, né, de todas as aulas, reuni todas as lá. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, né, não esqueça de deixar seu like, compartilhar no grupo da turma, deixar seu comentário também, se você está gostando dessa série. E bom, a gente se vê nos próximos vídeos.
E um beijão, bons estudos e até a próxima.